Graça e paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Este Deus Todo-Poderoso que reconciliou a humanidade com Deus. A Bíblia diz que não é a igreja que tem que se reconciliar com o mundo, é o mundo que tem que se reconciliar com Deus. Então a mensagem da igreja é sempre esta: Jesus não é um caminho para Deus, Ele é o único, Ele é o único, não existe caminho para Deus fora de Jesus. Nós louvamos a Deus por esta providência que o Senhor nos deu, esse caminho vivo para chegarmos até a presença desse Deus de amor. Olha só, este programa é o programa Eu Creio na Pregação, a pregação lá de Isaías 53, que está pago, que está feito. Nós precisamos apenas usufruir, aproveitar os benefícios da cruz do Calvário. Eu creio na pregação. Este programa é da Igreja Batista Central, na Avenida Getúlio Vargas, 1990, Feira de Santana, Bahia. Que Deus te abençoe. E nesta ocasião, estamos aqui para trazer mais uma vez uma reflexão da sempre boa palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar da presença influenciadora dos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus precisam sim entender desta influência que nós temos na nossa sociedade. Para isso, eu gostaria de ler o texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 5, verso 13 a 16. Vamos ver o que é que diz o texto da palavra de Deus? Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também, a luz de vocês também brilhe para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha só, Jesus ele fala da importância do papel dos seus seguidores na sociedade. E para ilustrar esta importância, ele busca dois elementos, duas imagens, duas figuras, porque Jesus ele tinha um ensino próprio, um ensino que era esse ensino maravilhoso, ilustrativo, que trazia o cotidiano, o dia a dia do povo. Então, dois elementos muito conhecidos, dois elementos domésticos, ele usa para mostrar a influência do cristão no mundo, do seguidor de Jesus no mundo. E ele aponta o primeiro elemento como sal. Vocês são o sal. O sal, ele tem um propósito de salgar. O sal, ele evita o apodrecimento. Jesus estava dizendo, olha, vocês como sal, vocês precisam procurar os lugares de apodrecimento, os ambientes de apodrecimento da sociedade. E vocês têm que estar lá, nesses lugares que parece que não tem mais jeito, são lugares onde nós dizemos, ali só tem corrupto, ali só tem marginal, ali só tem pessoas que não querem nada, é ali que nós devemos estar. Jesus disse, vocês são o sal que podem evitar o apodrecimento, essa aceleração do apodrecimento. Lembre-se que na época de Jesus não existia balcões frigoríficos, na época de Jesus não existia refrigerador, então o sal era importantíssimo para que evitasse o apodrecimento da carne, do peixe. Então hoje, até hoje no Nordeste, você sabe que aqui tem essa carne típica aqui do Nordeste, que é a carne do sertão, onde as pessoas conhecido como charque, e coloca também
o sal para justamente isso, evitar o apodrecimento. Agora ele também usa uma outra imagem que é da luz. Então, como luz, Jesus estava dizendo, olha, vocês são a luz do mundo, procure os lugares escuros, os ambientes escuros, os ambientes tenebrosos, onde você parece que ali não tem mais uma chance de reabilitação. É ali que vocês devem estar. Vocês são a luz do mundo. Olha que coisa interessante. Jesus disse que você não pode deixar de salgar como discípulo e não pode deixar de iluminar. O sal arde, a luz brilha. Agora, algo interessante no texto é que Jesus disse, olha, vocês não podem deixar de cumprir esta missão. Por quê? Porque ele diz que os discípulos de Jesus precisam estar inseridos na sociedade. Nós não estamos fora de uma cultura, nós estamos dentro da cultura. Agora, existem elementos na cultura que a gente recebe, porque eles não vão contra as verdades de Deus. Existem elementos na cultura que são contra a verdade de Deus e não tem como nós redimir esses elementos. Não temos como redimir, melhor dizendo. E aí, o que é que acontece? Nós rejeitamos isso que é cultural, mas não tem como nós redimirmos para trazermos para o nosso meio. E existem outras coisas que, apesar de serem elementos ali usados, né, para o mal, nós podemos redimir esses elementos. Então, por exemplo, os ritmos musicais. Às vezes aquele ritmo, ele nasce lá naquele ambiente totalmente pagão, mas nós podemos sim redimir esses elementos porque eles foram usados para o mal, podemos usar para o bem. Agora, a palavra de Deus nos diz que o cristão não deve se isolar. O cristão ele precisa estar inserido na sociedade, precisa estar inserido nas escolas, no governo, em todos os setores. Para quê? Para que nós possamos fazer diferença. É o nosso chamado de agentes de mudança. Nós somos influenciadores. Agora, nós sabemos que a igreja é formada de pessoas e nós também podemos receber esta influência e muitas vezes nós, no afã de ganharmos vidas para Cristo, nós muitas vezes nos tornamos mundano de tanta aproximação com o mundo e aí não há mais em nós uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque nós tentamos tanto nos infiltrar e nós infiltramos de tal maneira e lá quisemos ser iguais. Quando Jesus disse, olha, o que vai fazer com que as pessoas sejam atraídas não é a sua semelhança com aqueles que não têm a Cristo. Pelo contrário, é a sua diferença. O que atrai as pessoas não é nós nos tornarmos semelhantes a elas em termos de conduta, em termos de padrão de vida. Não, não é isso. O que atrai essas pessoas é justamente a nossa diferença. Agora, na época de Jesus existia um grupo chamado os essênios. Os essênios foi um grupo que um dia olhou para Jerusalém, olhou para o povo de Deus em Jerusalém e disse, olha, aqui a contaminação está muito grande, vamos morar afastados. E eles foram ali às margens do Mar Morto e eles fizeram a sua comunidade, a comunidade dos essênios. Eles se isolaram. Jesus disse, olha, se o sal, ele perdeu o gosto, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Na época de Jesus, pegava o sal e jogava-se aquele sal que apenas era um pó, porque perdeu a sua salinidade, perdeu o seu poder de salgar, porque naquela época o sal não era refinado. Então, o sal perdia sim a sua salinidade. E aí, quando o sal perdia a salinidade, pegava esse sal e jogava na escadaria do templo. E aí, quando terminava aquele culto, quando terminava aquela celebração, ali aquelas pessoas desciam no templo ou na sinagoga e pisavam na escadaria onde tinha o quê? O sal, que era costume eles pegarem aquele sal e jogar na escadaria do templo. Por isso que Jesus diz, olha, se o sal perder o gosto, só servirá para isso, para ser pisado pelos homens. Meu amado, preste atenção. Olha, o maior elemento influenciador de uma sociedade se chama família. Quem criou a família foi Deus. Não é ideia de pastor, não é ideia de um babalorixá do candomblé, não é ideia de padres,
não é ideia de nenhum líder religioso, é uma ideia de Deus, a família. Mas não é qualquer família, é a família dentro do padrão bíblico. Um homem e uma mulher. Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Deus não colocou duas mulheres ou dois homens lá no Jardim do Éden. Um homem e uma mulher. Esta é a relação natural. O que passar disto é pecado e doença. Embora hoje tenham leis dizendo o contrário, mas a nossa lei maior, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Eu não sou dono da verdade, por isso não posso alterar esta verdade. Preciso ou me conformar com ela ou rejeitá-la, sabendo que nada posso contra a verdade. E se eu rejeitar esta verdade, eu não estou isento da minha responsabilidade diante de Deus. O fato de eu não crer na verdade, isso não quer dizer que eu não serei julgado por ela. Existe um padrão estabelecido por Deus. E nesta maior influência da sociedade, que é a família, nós sabemos que o Senhor criou homem e mulher. Um homem e mulher, esse é o desejo de Deus. Essa é a combinação de Deus para a família, para a criação de filhos. Esses filhos nascem, tem um lugar de refúgio, tem um lugar de segurança, tem um lugar onde os pais agora vão projetar o destino destas crianças. E a Bíblia diz que o padrão bíblico, as leis, as prescrições, nós não estamos confusos acerca de criação de filhos. Está tudo aqui, a palavra de Deus. Ah, mas a palavra de Deus, pelo amor de Deus, esse cara aí, eu sei que ele está falando aí de forma sincera, mas ele é muito ingênuo, Isso aí já ficou para trás há muito tempo. A Bíblia se limita, é um livro atrasado, é um livro que caducou, é um livro que serviu lá para aquela época. É isto que o relativismo hoje está dizendo. O que é o relativismo? O relativismo prega que não existem verdades absolutas, não existem valores absolutos, não existe certezas absolutas. É tudo vago, é tudo flutuante. A verdade? Que verdade? Cada um tem a sua verdade. Eu crio a minha verdade. A minha verdade é a minha verdade. Cada um tem a sua verdade. Não é isso que estão dizendo para nós hoje? A palavra do momento, porque a mídia, ela é influenciadora de opinião. E não é brincadeira a forma como a mídia trabalha para quebrar as resistências, para trazer os seus princípios. Por quê? Porque a Bíblia diz, amados, o mundo jaz no maligno. Nós não vamos pensar que o mundo vai ter uma amizade com o Evangelho, porque não vai. Jesus disse, se a mim me odiaram, odiarão a vós também. O nosso problema, sabe qual é? É porque hoje nós queremos nos dar bem com todo mundo. E embora nós queiramos nos dar bem com todo mundo, aí nós queremos o quê? Sacrifica-se a verdade da palavra de Deus, silencia-se e nós vamos conviver. E vamos dizer que está tudo bem. É a unidade, a tolerância. Todos estamos tolerando uns aos outros. Olha, aonde não existe a verdade, não há unidade. A unidade só existe aonde houver a verdade. E hoje é muito interessante como as resistências estão sendo quebradas. Valores da família que estão prescritos pela própria palavra de Deus estão sendo minados. E a gente acha que isto é apenas
uma discussão no que se refere a opiniões, mas tenha certeza que não é. Tenha certeza que não é. A igreja, ela sempre teve a oposição do mundo e ela sempre terá. O nosso problema, sabe qual é? É porque hoje nós não queremos mais sofrer pelo Evangelho. O martírio, porque Jesus disse lá em 1:8 de Atos que nós seríamos testemunhas. Sabe o que significa esta palavra? Martos, no grego original, onde foi escrito o Novo Testamento. Agora, martos é Marte, é aquele que sofre, ainda que seja até a morte, por um ideal, por uma pessoa. No nosso caso, Cristo. Jesus disse, vocês serão os meus mártires. Mas quem quer ser mártir hoje? Quem quer? Se nós não temos coragem de falar a verdade, muitas vezes, dentro das nossas comunidades que chamamos evangélicas, imagine falar a verdade para o mundo. Não, a gente não quer falar a verdade. Por quê? Porque a gente vai agora ter inimizades, e é isso que a gente não quer. Olha, nada posso contra a verdade. Não posso falar o que agrada as pessoas. Eu não posso. Eu preciso falar a verdade da palavra de Deus. Porque esta verdade, ela não é só para aqueles que se comprometeram com Deus. Não, a palavra de Deus é para todos. Então, o Senhor Deus cria a família, a combinação perfeita, homem e mulher. Agora nascem os filhos, o Senhor Deus deu uma lei moral, porque o que é a moral? A moral é um conjunto de normas, é um conjunto de leis, é um conjunto de prescrições que vão orientar as nossas escolhas. Mas se hoje a mídia manipulando começa a minar as existências, dizendo que não há mais valores absolutos, verdades absolutas, isto vai influenciar a formação de uma mentalidade moral. E aí nós vamos ter o quê? Uma geração que não vai saber discernir entre o certo e o errado. Olha, quando uma sociedade, quando uma família, quando aqueles que estão no governo já não sabem discernir, não conseguem entrar em um acordo do que é certo e errado, gente, nós estamos à beira do abismo. Nós estamos à beira do abismo. Eu não estou pregando aqui uma falsa moralidade. Não. Eu estou dizendo o seguinte, que o nosso relacionamento com Deus, ele está acima da própria lei de Deus, das normas de Deus, das regras de Deus. O fato de eu estar sendo educado através da palavra de Deus, apenas uma educação com as normas, com a lei moral, isso pode me fazer um legalista, muito apegado a letras, mas esqueço do relacionamento que eu devo ter com o Criador, eu como criatura, com o Pai, eu como filho. Agora, isso não quer dizer que eu vou abandonar as leis de Deus. Não, eu não guardo estas leis para que eu possa alcançar a graça. Não. Porque eu fui alcançado pela graça, o Senhor Deus, para facilitar a minha caminhada, para que nós, os humanos, não ficássemos perdidos aqui na terra, sem sabermos para onde ir, Ele nos deu uma revelação. E esta revelação, Ele também nos deu escrita, a palavra de Deus, a Bíblia. Não é um livro qualquer. Ah, mas quem escreveu foram os homens. Você queria quem escrevesse? Um coelho? Uma tartaruga? Um elefante? Um chimpanzé? Se eu dissesse para você, olha, irmãos, Deus usou os chimpanzés
para escrever este livro, você acreditaria? Claro que Deus está falando com o homem e ele vai usar o homem. Ele desce ao nosso nível para que nós pudéssemos entendê-lo. O próprio Deus se fez homem. Agora, a Bíblia diz que o Senhor inspirou estes homens. A palavra está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja sábio e perfeitamente preparado para toda boa obra. O apóstolo Pedro diz: nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito de Deus. O próprio Jesus citava as Escrituras. O próprio Jesus disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus disse, céus e terra passam, mas as minhas palavras permanecem. As minhas palavras não são antigas, as minhas palavras não são modernas, elas são eternas. Isaías diz, seca-se a erva e murcha-se a sua flor, mas aquele que faz a palavra do Senhor, melhor dizendo, permanece para sempre. Seca-se a erva e murcha-se a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Agora, esta doutrina, este meio de se pensar, que se chama relativismo, não existem verdades absolutas. Nós não podemos. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, cada um tem sua verdade. Certa vez, uma pessoa procurou o famoso pregador Billy Graham, grande evangelista, e disse, olha, Billy Graham, eu gosto muito do conteúdo que você traz nas suas mensagens, mas tem uma coisa que eu quero fazer uma observação. É a respeito desta palavra que você, quando fala, agride o auditório. E Billy Graham disse, qual palavra? É a palavra pecado. Ô Billy, não fala mais essa palavra. Aí Billy Graham, ali no seu escritório, foi, pegou um frasco de veneno e um frasco de remédio. Pegou os rótulos e trocou os rótulos. Pegou o rótulo do remédio, colocou no frasco de veneno, pegou o frasco de veneno, o rótulo do frasco de veneno, colocou no frasco de remédio. E aquele homem disse, o que é que você está fazendo? Alguém pode pegar aí agora esse veneno pensando que é remédio. Ele disse, você percebeu? Eu quis, através disto aqui, te ensinar. Porque você está agora querendo que eu não chame mais o pecado de pecado. É como se você quisesse que eu não chamasse mais o veneno de veneno. Veneno é veneno. Remédio é remédio. Uma vez eu ministrando a palavra de Deus, aí eu citei um programa porco e eu disse que o nome do programa era Big Bosta. Terminou o culto, uma irmã me procura, bem sofisticada, e ela vem na sua sofisticação dizer, pastor, não fale mais esse palavrão. Eu disse, palavrão? Não, irmão, eu preguei a palavra de Deus. Não, você falou um palavrão. Eu disse, qual foi o palavrão, minha irmã? A senhora pode me relembrar? Não, até lembrar é doloroso. Eu disse, qual foi o palavrão, irmã? Ah, já lembrei, irmã. Olha, eu não cito a palavra bosta na minha mensagem. Mas todas as vezes que eu me referi a este programa, que a irmã está dizendo que é o seu grande irmão, porque é o Big Brother, é o seu grande irmão. Não, eu tenho como uma grande bosta
Então eu vou dar nome aos bois. Então o Senhor vai continuar falando? Claro que eu vou. Continuarei falando. Big bosta. Tem momentos na nossa vida que você só acorda as pessoas desta geração com o choque. Se você não chocá-las, você não acorda, porque a anestesia é muito grande. Temos uma tal de PLC 122 que torna crime todo heterossexual dizer que o homossexualismo não é normal. E agora é um crime. Já tiraram como categoria de doença. Não é mais uma enfermidade emocional, espiritual. Não tem nada a ver. Já tiraram. E agora querem tirar também como pecado. E aí, tirando como um pecado, vamos recolher o quê? As literaturas que tratam o homossexualismo como pecado. E aí inclui o quê? A Bíblia. Que jogada excelente! Que jogada maravilhosa! Olha, sua orientação, sua opção sexual é você que faz. Faça a sua orientação. Agora, querer que eu aplauda, querer que eu concorde, querer que eu negue as minhas convicções por causa de uma palavra que dizem a tolerância, e você é intolerante quando eu descreio, quando eu discordo, você é mais intolerante do que qualquer grupo xiita. Você tem direito de ser o que você quiser. Agora, não venha empurrar de goela abaixo, não venha como rolo compressor, não venha como ideologia. As pessoas que têm o problema são diversas causas. Cada um deve ser tratado de um modo, cada caso é um caso. Todo respeito essas pessoas merecem. Agora, trazer uma ideologia, em formato de lei, usando a ação política, querendo nos calar, querendo dizer que agora silencie todos concordem e tenham como normalidade. Não é. Pode ser comum, mas não é normal. Agora, o Senhor estabeleceu a palavra dele, que não está para uma geração, é de geração em geração, diz a palavra. De geração em geração. O Senhor queria o quê? Que crianças pudessem crescer neste ambiente de segurança, neste ambiente de amor, neste ambiente de bênção. Eu projetasse, mais a minha esposa, essas crianças para o futuro, para que eles se tornassem adultos saudáveis e que fizesse o mesmo com a próxima geração. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para a família. Aí nós começamos agora algo que o Senhor já nos deu, que é provado na história. Mas a Bíblia fala dela mesmo. Pegue as profecias da palavra de Deus e vejam se as profecias não se cumprem. Qual é o livro que se cumpriu tantas profecias e ainda se cumprem como a Bíblia? 1500 anos para ser escrita por mais de 40 pessoas diferentes e ela não se contradiz, baseado numa boa interpretação. Então, Jesus disse, olha, vocês são o sal. Se vocês não fizerem diferença, se vocês começarem a concordar com tudo, se vocês se concordarem com o padrão deste mundo, não mudarem o vosso entendimento pela renovação da palavra de Deus, vocês vão entrar na mesma forma.
Vocês serão sal que perdeu o gosto. Vocês não estão conservando os valores, os princípios da palavra de Deus, as prescrições de Deus para as pessoas, para a sociedade, para a comunidade. Então eu sou sal da terra, meu irmão. Jesus disse que eu não sou açúcar, não. Eu sou sal. E o sal arde. Ou é ou não é, meu amado. Ou é ou não é. Agora, querer impor sobre a minha vida, eu não imponho sobre a sua. Você quer impor sobre a minha? Siga o teu caminho. Siga o teu caminho, sabendo que não é porque você descrê da verdade absoluta, inegociável de Deus, chamado Palavra de Deus, Bíblia, não é por isso que você descrê e que você não obedece, que um dia você não vai dar conta. Você não está livre da sua responsabilidade. O Senhor te deu uma consciência. Quer se desvie para a direita, quer se desvie para a esquerda, sempre haverá uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, siga-o. Responda você e Deus. Agora, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 1, que os homens começaram a adorar a criatura, começaram a mudar as relações naturais entre homem e mulher e começaram a se abrasar. O que foi que Deus fez? Está lá escrito. Simplesmente tirei o pé do freio. Tirei o pé do... Meu irmão, quando Deus tira o pé do freio, meu Deus do céu. Quando Deus tira o pé do freio, o Senhor diz: por isso eu os entreguei às suas paixões e concupiscências. Isto não é novo, não. Isso é antigo. É muito antigo. Vem lá, Sodoma, Gomorra. Aí Jesus diz: olha, como sal, vocês precisam salgar, arder, mostrar a diferença, trazer sabor para aquilo que está insípido. Agora Jesus, ele usa o outro elemento doméstico, luz. A luz, ela é também um símbolo da verdade. Então Jesus disse: olha, vocês são a luz. Um revelador da luz. Vocês têm que revelar a luz. E a luz aqui é como a verdade, revelem a luz. Ele diz: olha, você não pega uma luz e coloca debaixo de um vaso e vira o vaso agora para esconder a luz. Não bota debaixo da cama. Ela tem que estar visível. Quer dizer, não tenham que esconder a verdade. A verdade é a verdade. A palavra de Deus não é para os cristãos, não. Quem foi que te falou isso? A palavra de Deus é para todos. Deus ama a todos. Nós não estamos aqui dizendo que nós somos exclusivos, não. Meu Deus do céu. A graça de Deus quer alcançar a todos. O amor de Deus alcança a todos. Deus não coloca rótulo nas pessoas, de forma nenhuma. Deus não trata as pessoas como rótulos. Ele já vê aquelas pessoas como futuros instrumentos na mão dele. Agora, eu preciso querer. Jesus disse: olha, sabe por que os homens odiaram a luz? Porque as suas obras foram manifestas. Se você está num ambiente desse tudo escuro, você não vê a sujidade. Mas a partir do momento que você acende a luz, olha só a sujeira. E nós não queremos. Por quê? Porque hoje nós vivemos no individualismo. As regras quem faz sou eu, a verdade é minha. A moral sou eu que faço. Os valores são os meus. O importante é eu ser feliz. Eu quero a minha felicidade. Eu casei, mas não estou me dando bem. Olha, eu não quero mais essa mulher, não. Eu quero é ser feliz. Geração algodão doce, com tudo se derrete.
Cadê a resiliência? O poder de se dobrar e não quebrar? Cadê a perseverança? O poder de continuar a corrida? Cadê a fibra no caráter? Cadê o compromisso? Cadê a palavra? Vocês são reveladores da verdade. Vocês são a luz do mundo. Não esconda essa luz. Mostre essa luz. Fale da minha verdade. Mostre às pessoas que eu as amo. Mostre às pessoas que eu morri numa cruz. Mostre que a graça de Deus não é um projeto de religião. Mostre que a graça é um projeto de vida. E Deus não exclui a ninguém. Deus, Ele aceita todos. Mas a partir do momento que você aceita, você precisa entrar em conformidade com a palavra de Deus. Não pense que eu posso me conformar com Deus sem a verdade dele. Não pense. Sacrificar a verdade e dizer, mas Jesus aceita a todos. Sacrificando a verdade, não. A verdade não será sacrificada. Ele aceita a todos. E ele diz que na graça dele, no Espírito dele, todos nós temos o poder de vencer os pecados, de vencer os sentimentos nocivos, de vencer a nossa natureza adâmica. Todos nós podemos, porque o Senhor inaugurou um novo tempo, e é o tempo do Espírito de Deus. A Bíblia diz que agora, quando eu entrego minha vida a Ele, eu não estou mais agora simplesmente baseado em uma lei como era no Antigo Testamento, onde o Espírito não habitava nas pessoas, e embora a lei de Deus fosse boa, mas a natureza do homem é pecadora, não consegue guardar a lei, vira um peso, uma canga, vira um fardo. Jesus disse, não, agora, tirarei de vós o coração de pedra, porei o coração de carne, farei com que andeis nos meus caminhos e os observeis. Porque para quem está em Cristo não existe condenações. Porque eles não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei devida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. E o Espírito foi colocado em mim. Hoje Deus não habita mais em templos feitos de pedras. Deus não habita em altares feitos por humanos, em tabernáculos feitos por homens. Deus, Ele habita neste templo que sou eu, neste templo que é você. Ele pode fazer com que você obedeça a palavra de Deus sem que ela seja um peso, um jugo, uma canga, uma carga. Nós não vamos, de forma nenhuma, perder a nossa salinidade e perder a nossa luz. Eu sei que muitos estão entrando neste quadrado. Não salgam e não brilham. Mas que não seja eu, que não seja você, esta pessoa que está negligenciando a missão de sermos papel e sermos sal, melhor dizendo, e luz do mundo, cumprindo o nosso papel. Que Deus te abençoe. A graça de Deus é para a sua vida. Não importa os caminhos aonde você andou, não importa a sua história, não importa quão tenebroso é o teu caminho, tão podre é a tua vida. Jesus, ele entra para dar sabor, ele entra para acender a luz. Haja luz e houve luz no meu coração. Eu fico me perguntando, onde estaria eu se não fosse a intervenção de Deus na minha vida através da conversão? Nós não vamos
abandonar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Nós temos um compromisso, é com a palavra de Deus. Temos que obedecer às leis do Estado, da sociedade, da comunidade, aquilo que rege as famílias. Agora, mesmo que isto venha com a força da lei, quando a força da lei está contra a palavra de Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nada está acima da palavra de Deus. Proibiram os apóstolos de pregar. Deram uma surra. Prenderam. Soltaram. E eles voltaram a pregar. E eles ficaram honrados de receber afronta por causa do nome de Jesus. Será que o nosso evangelho quer afronta? Fica com você a resposta. Mas o chamado é para ser sal e luz. Que Deus nos abençoe.